Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui participando com a gente no Zoom e que está assistindo a gente também pelo Facebook e pelo YouTube. Meu nome é Ariane, eu faço parte da ONG Internet Sem Fronteiras e esse é o nosso último debate temático do ciclo de debates Cidadanias Híbridas no Mundo Pós-Pandemia. Eu quero agradecer a presença do Caio e da Bela que estão aqui com a gente hoje. Eu vou falar um pouquinho deles também para a gente apresentar, para a gente abrir as falas dos dois. A Bela Lotto, ela é fundadora da associação Point de Mire, Casa da Informática Mais Responsável, cujo objetivo é sensibilizar o público para os impactos ambientais da tecnologia digital. Ela também é parceira da Mir Consultoria e Formação, que oferece treinamentos em tecnologias digitais mais responsáveis. Ela é autora do Guia para um Digital Mais Responsável. Também participa de diversos grupos de trabalho sobre o tema e é palestrante em conferências, mesas redondas e outros eventos. Ela é ex-musicista e defende um digital bem-humorado. E o Caio, que está com a gente também, é diretor de projetos e pesquisas do IPREC e associado do Instituto Invento, Tecnologias Apropriadas para Sustentabilidade. Mestre em Gestão Ambiental e pesquisador de Visão Computacional e Machine Learning no Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos e no GRENDS, Grupo de Engenharia e Desenvolvimento de Software, da IFPE. Gente, muito boa tarde para o Caio, muito boa noite para a Bela. Um prazer imenso ter vocês aqui. Muito obrigada por tirarem um tempo para conversar com a gente sobre essa questão tão importante, que são os impactos no meio ambiente da tecnologia. Para a gente abrir a nossa conversa, eu queria fazer um comentário breve e falar um pouco de mim também. Eu sou jornalista, eu trabalho junto com movimentos sociais, principalmente, então eu tenho uma boa noção das dificuldades que a gente tem muitas vezes com tecnologia e como é difícil chegar no debate sobre os impactos no meio ambiente da tecnologia, porque a gente ainda está muito focado em discutir inclusão e acesso muitas vezes. Eu vou perguntar muito para vocês sobre essa questão, né? A composição da nossa mesa hoje é interessante de trazer as duas perspectivas, um país que está na posição econômica da França, que está em outro momento em relação à inclusão digital, já tem boa parte da população conectada e consegue fazer um debate hoje sobre o impacto no meio ambiente. E o Caio está aqui com a gente também, brasileiro, imagino também muito familiarizado com as dificuldades que a gente tem, né? A gente sofre ao mesmo tempo o impacto no meio ambiente das tecnologias, inclusive considerando empresas transnacionais que implementam aqui tecnologias com impactos que não necessariamente eles vão lidar diretamente tendo sedes em outros lugares, né? Constroem toda uma logística no território brasileiro e muitas vezes a gente nem tem a contrapartida de transferência de tecnologia e a gente fica só com o impacto ambiental, né? Eu queria então passar a palavra para a Bela. A gente vai separar 20 minutinhos para cada pessoa nesse momento e, enfim, fica à vontade, Bela, eu vou deixar você falar à vontade e depois da sua fala eu comento um pouquinho antes de passar para o Caio. E, de novo, muito obrigada por estar aqui. Para falar um pouquinho do evento também, né? Esse evento ele é uma realização da Internet Sem Fronteiras em parceria com a Aliança Francesa, apoiado pela Embaixada da França no Brasil, pelo Instituto Francês e pela Associação Villes Internet. Então é um prazer enorme a gente ter a oportunidade de criar esse espaço de intercâmbio também entre França e Brasil, realidades tão diferentes para a gente conseguir discutir um tema tão importante. Bela, é com você. Magnifique. Je me permets Obrigado a todos e a todas. Eu estou muito contente de participar desse debate. É a primeira vez que eu vou discutir com nossos amigos brasileiros. Eu estou muito feliz com isso. É um tema muito importante no meu ponto de vista, claro. E eu vou me apresentar. Eu vou fazer uma pequena apresentação com um arquivo que eu vou dividir com vocês agora. Oui. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Une petite latence. Ouais, il y a une petite latence de... Tem uma pequena latência aqui para a tela cheia, mas aqui acho que agora foi. A pessoa, eu não tenho mais o primeiro nome, Ariane, eu não preciso voltar na apresentação que ela já fez. Eu sou
Estou feliz de falar que depois de um muito longo dia, a gente falou disso hoje o dia inteiro, é meu assunto, eu falei o dia inteiro sobre isso. Só para deixar claro para vocês como que eu adoro discutir esse tema. É simplesmente porque faz 10 anos mais ou menos que todo dia eu me interesso por esse assunto. Eu tive um tipo de revelação de alguma forma, eu posso até falar assim, um tipo de revelação há um ano atrás, dia a cada dia, vendo um documentário que me mostrou que havia uma relação bem estreita entre o meio ambiente e o digital, e entre o digital e o meio ambiente. Eu estava muito longe de imaginar isso na minha cabeça. Então, eu gostava da tecnologia nessa época. Eu já era uma formadora, o que é o meu tema hoje, é meu papel hoje de professora e formadora, mas durante muito tempo eu fui engenheiro de som e musicista também. E a tecnologia ocupou muito a minha vida. E eu estava muito contente de estar sempre bem equipada, cada vez melhor, cada dia mais, entre aspas, de qualquer forma em matéria de computadores, máquinas, programas que prometiam sempre fazer melhor. Agora eu volto um pouco sobre esse assunto, eu penso de outra forma, e então há 10 anos que eu estou nessa questão. Ah, D'accord, je ne vais pas accéder. ela falou que ela não vai acelerar, que eu pedi ela, porque ela falou que ela às vezes fala um pouco rápido demais. Então, para começar, eu queria deixar aqui preciso para vocês três pequenas coisas e dar algumas ordens de grandeza cifradas. A gente não vai ficar só nos números, a gente vai ficar no sentido das coisas. Então, efetivamente, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que a gente está diante de um volume enorme de equipamentos e a média de equipamentos por utilizador, por usuário, ela é mais ou menos 8 equipamentos por utilizador, a média mundial. A França, por exemplo, ela está entre 11 e 13. A gente está acima da média mundial, sabendo que em alguns países tem um ou zero aparelhos ou máquinas. Então aí a gente pode imaginar que essa média ela é bem alta para uma média mundial. Por outro lado, a gente tem uma explosão de dados. A gente pode ver, por exemplo, que em 2025 a gente prevê dados de outra coisa interessante de falar é que existe metade da população que está agora, a partir de agora, conectada, e se minhas lembranças são boas, mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas na Terra, quase a metade. Um pouco mais da metade está conectada na internet. É muita gente ligada a máquinas. E um crescimento mundial do digital que é avaliado de acordo com alguns períodos franceses, entre 2010 e 2025 vai quintuplicar. Então, o nosso digital não para de aumentar e é esse o problema. É o que pode eventualmente nos preocupar. De qualquer forma, é meu caso. É certamente. Ce qui est important de dire, c'est O que que é importante falar aqui, eu vou voltar muito sobre essa noção de ciclo de vida e sobre as etapas de ciclo de vida. O que é importante é realmente sempre raciocinar e ter uma vista sistêmica e considerar as três etapas do ciclo de vida. Quando a gente fala de digital, a gente tem uma tendência a simplificar um pouco o ciclo de vida, o que não quer dizer que a gente não vai calcular e a gente não vai levar em conta os impactos ambientais da distribuição, por exemplo, de outros intermediários nesse contexto de ciclo de vida. Então, a gente vai imaginar nas nossas cabeças que a gente tem três etapas principais: extração, fabricação, a utilização e o final da vida. São etapas as mais importantes. E esse impacto da extração e da fabricação, que é muito impactante, porque é aqui que se cristalizou a maior parte dos impactos ambientais. Eu vou falar em detalhe dos diferentes impactos ambientais e dos indicadores que a gente pode ter para raciocinar melhor. Vocês têm esse slide aqui, ele veio de informações. As informações aqui elas vieram de um novo estudo que foi lançado essa semana com relação aos impactos ambientais na Europa.
Então, ela é bem recente, esse slide é bem recente, e ela vem confirmar o super impacto, entre aspas, da extração e fabricação, e ela confirma também que a maior parte dos impactos vão se concentrar a nível dos terminais. Eles, qualquer que seja o lugar onde eles se encontram, terminais de utilizadores. Isso é muito importante. O que quer dizer, principalmente, finalmente, que se a gente pode tirar já uma primeira conclusão, a gente tem todo interesse em aumentar a duração de vida dos nossos materiais. Outra coisa importante, além de ter uma vista sistêmica e global em termos de ciclo de vida, como um ser humano que nasce, vive e morre, um objeto digital, ele vai nascer, ele vai ser fabricado, criado, depois ele vai ser utilizado durante muito pouco tempo e depois ele vai ser jogado fora muito rapidamente. De fato, ele é fabricado para ser descarregado, para ser jogado fora. Aqui falando rápido, infelizmente a constatação é essa, quer dizer que apenas depois de fabricar a gente vai usar muito pouco e vai exportar ele frequentemente ilegalmente. Então, tudo que a gente vai guardar aqui, além de um certo número de indicadores ambientais, tem muito mais do que eu vou citar aqui, a gente vai guardar, então, no relatório que eu vou levar a vocês a lerem, 4 essenciais, que são o esgotamento dos recursos abióticos, os não renováveis, e os recursos metálicos. Depois a gente vai falar de uma questão de um indicador de aquecimento global, ou mesmo a desregulagem climática com os efeitos de gás de estufa. E a gente vai levar em consideração também o resumo energético primário, a energia necessária para fabricar eletricidade. Então, como cada um de vocês sabem, ou talvez, na França, a gente tem uma fonte energética específica, porque a gente não é uma boa novidade, mas não é o debate aqui, mas a gente tem uma maioria de energia nuclear e isso é grave. A gente tem um mix energético de 70 ou 70 até 75% de energia nuclear, que vai fazer uma marca de carbono muito baixa. Tem muitos problemas, é claro. A gente vai ter uma marca de carbono muito baixa. E também a tensão sobre a água doce. Talvez não faça muita relação entre o digital e a água, por exemplo, que a gente precisa para resfriar, e no final da vida dos aparelhos também a gente precisa de água. De qualquer forma, a gente tem 4 indicadores aqui que são fundamentais, que representam parcialmente essa marca ambiental e que são realmente maiores. E muitos outros indicadores, principalmente os oceanos, a perda da biodiversidade, etc. Talvez que Caio vai ter a chance de falar disso. Eu não sou completamente qual é o tema da intervenção que ele vai falar, mas a grosso modo são indicadores que temos que ter em mente para compreender melhor os desafios do digital, eventualmente mais responsável. Para ter uma pequena ideia aqui sobre o impacto dos serviços digitais por habitante, a nível da União Europeia, por exemplo, a gente aqui por um europeu. Para um europeu, os impactos da mudança climática vão ser parecidos com o ida e volta de um passageiro de avião entre Paris e Atenas, por exemplo. A gente vai ter uma utilização de recursos minerais, materiais, metais, perdão, e etc. Números muito precisos, eu não vou aqui falar muito deles. A gente tem um impacto em termos de recursos metálicos, a gente pode dizer mesmo que Henrique Peitron, que aí escreveu sobre isso, a gente vai ter 0,69 quilos de etano e etc. É matéria isso. E nesse sentido, a gente sabe que a gente tem que ter na cabeça que o digital não é alguma coisa imaterial, é uma coisa particularmente material. Temos que pensar nessa materialidade que é absolutamente crucial, porque de fato a gente tem, por exemplo, em francês, eu não sei como se fala em português, mas em francês, por exemplo, a gente usa muito a palavra dematerialização ou desmaterializar, que é um erro total, porque a gente deveria dizer materializar de outra forma. Se a gente transformar o átomo em octógono, a gente materializa de uma outra forma. Desmaterializar não desaparece como um encantamento.
algumas terminologias nos fazem pensar que alguma coisa está errada, que a gente pode jogar no céu também, por exemplo, com a terminologia do cloud, né, da nuvem. A gente usa o termo em inglês para falar da nuvem, né, que é o cloud, e de tudo que se encontra nos nossos abrigos específicos. E o último consumo de eletricidade aqui, que pode ser comparado efetivamente, é um radiador alimentado sem interrupção durante 23 dias, é 1.000 watts. É o nosso impacto cotidiano. E aqui o que é interessante é que, além dos indicadores que eu pude passar para vocês aqui agora, existe uma interdependência bem forte em todos esses indicadores. E eu coloquei emissões de gás a efeito estufa, porque é um pouco a estrela do assunto. A gente tem uma tendência, infelizmente, a falar um pouco demais do efeito estufa. Tem que falar disso, é claro, porque o aquecimento climático ele está aqui, né? Está na nossa frente. A gente não está observando, a gente está dentro dele. É um pouco a estrela do assunto no sentido que a gente pensa que só isso que existe. E, infelizmente, os outros indicadores, principalmente o esgotamento dos recursos naturais que eu falei, recursos bióticos, e os outros tipos de poluição, água, ar, solo, perda de biodiversidade, os dejetos que a gente vai gerar, temos que saber que a gente vai gerar equivalente para um assalariado por ano, alguma coisa entre 12 e 15 gramas de futuros rejeitos na nossa prática digital de todo dia. E isso é enorme. A gente, com relação aos rejeitos, a gente vai ver mais tarde. A gente tem a má ideia de não guardar em casa e a gente exporta ilegalmente isso em geral. E isso é um assunto que vocês conhecem no Brasil, eu posso imaginar. Outra problemática que eu gostaria de indicar aqui, pode ser que a gente volte um pouco, é uma coisa que vai além da questão ambiental, é o impacto sanitário, e o impacto sobretudo humano, porque de fato, contrário ao que eu fiz nos 10 últimos anos, eu falava só de ambiental, mas a partir de agora eu não posso decentemente não falar de impactos humanos, que são absolutamente cruciais. Eu imagino que a gente vai falar disso essa noite, porque eu vou só evocar a questão dos salários indecentes, a questão dos direitos do trabalho que são abafados, a questão dos conflitos, e eu vou também fazer uma alusão aqui à RDC, a República Democrática do Congo, onde vai falar de minérios do conflito, salários indecentes, escravatura mesmo, eu posso falar, uma escravatura bem organizada, fábricas de lixo. Eu posso falar de Foxconn, por exemplo, na China, no Congo, e em outros tipos de indústria, de fábrica desse tipo. Foxconn é a maior fábrica eletrônica, empresa eletrônica no mundo, e eu penso alguma coisa como 900 trabalhadores, 900 mil trabalhadores, e efetivamente muitos escravos. E aqui eu vou usar o termo escravo mesmo. Então, a gente tem um problema de perfusão metálica para o digital, porque a gente tem que saber, por exemplo, que um telefone celular a gente pode contar pelo menos 50 metais, a grosso modo. Pelo menos 50 metais. E fora plástico, cerâmica, vidro e etc. E esses 50 metais, eles são bem problemáticos. Pelo menos 20 entre eles vão ser muito recicláveis. Eu acho que eu tenho um slide sobre isso, e o resto não. A problemática do que representa, então, o telefone celular que cristaliza a maior parte dos problemas. E aqui vocês têm um mapa, então, que mostra, de fato, a matéria-prima crítica que são anunciadas pela União Europeia de 2 em 2 anos e que contam de 20 a 25 elementos que vão trazer problemas. E aqui a gente vê precisamente o nióbio no Brasil, mas a gente vê toda uma lista de elementos bem críticos que são efetivamente explorados na China e pela China. E a gente vê outros países, é claro, que tem a ver com essa questão também.
A questão do extrativismo, efetivamente, é uma verdadeira questão. Eu não vou desenvolver muito tempo, mas é verdade que, em termos de extrativismo, que cobre uma forma de se apropriar da natureza e do trabalho de um país, os recursos de um país e dos trabalhadores de um país, não das empresas multinacionais e empresas transnacionais que não pagam o preço desses recursos extraídos, podemos guardar, então, que duas coisas importantes são a dívida ecológica colossal, porque pode se tornar uma dívida ecohistórica, é uma dívida social, é uma dívida ambiental e uma dívida climática. E vamos ver também uma tripla pilhagem de recursos naturais, humanos e recursos financeiros também, porque frequentemente os países em questão, que são vítimas desse tipo de extrativismo, eles não ganham a vida deles com isso. En question vont se renforcer. Então, os três roubos vão acontecer. Com essa extração mineral, a gente vai ver muitos efeitos desflorestamento do terreno, perda de superfícies agrícolas, desaparecimento da biodiversidade, tensão no curso das águas, poluição do lençol freático. Vamos falar de consumo energético, que é muito desproporcional com relação à população local. Sempre existe os gases de efeito estufa, utilização de produtos químicos e existe o impacto sobre as explorações também locais, dos ecossistemas locais. Então, realmente são coisas que a gente pode e a gente vai ter muita dificuldade para despoluir. É uma despoluição completamente impossível. Recuperar o lugar vai ser completamente impossível. Então, sobre a extração mineral, eu não vou ficar muito, mas é um assunto muito importante, porque nós, no digital, se nós não tivermos metais, a gente não vai ter o digital. Então, a gente tem que imaginar, temos que imaginar que nós somos espécies de drogados, de alguma forma, com duas seringas. Uma seringa que seria correspondente a uma seringa cheia de eletricidade, uma seringa energética, a gente precisa da eletricidade, e uma outra seringa que seria os metais. Então, a gente tem essas duas substâncias, né, que são completamente ligadas, porque existe uma dupla aqui infernal entre o metal e a energia, porque a gente é levado a cavar cada dia mais fundo para ter o metal que a gente precisa. Então, tem muitas obrigações, tem dificuldades, a gente faz extração de quantidades incríveis, muito superiores ao nível daqui a 2050, muito mais. A gente pode imaginar nesse período coisas colossais. E para concluir sobre essa extração mineral, realmente o que eu dizia no início é que o indicador de gás a efeito estufa não é suficiente para qualificar a extração mineral, mas também tudo o que a gente poderia dizer sobre o digital em termos de desafios humanos, sociais e ambientais. E é aqui também que eu gostaria de insistir na questão do que eu chamo longe dos olhos, longe do coração. Eu não sei mais como dizer em inglês, out of sight, out of mind, que é efetivamente essa ideia de que para os países, principalmente ocidentais como a França, a gente está bem contente, aparentemente, de poder exportar todos os nossos rejeitos. Por exemplo, a imagem que vocês veem aqui, a terceira imagem, em Gana, no antigo Ablochi, que acabou de ser desmantelado há algumas semanas, e tem alguns trabalhadores que já estão voltando, e que era o grande lixão, o maior lixão no mundo, e que era na época o maior encontro dos pássaros migradores e que se tornou a maior lixeira de rejeitos eletrônicos no mundo. Isso efetivamente são, por exemplo, na maior parte do tempo, desde rejeitos que a gente exporta ilegalmente. Eu vou mostrar para vocês, aliás, um mapa aqui que indica a exportação ilegal no mundo em função dos países. Eu vou tirar só um minuto. Alerte sur mon téléphone pour ne pas vous Vou déranger. tirar uma alerta aqui, uma notificação do meu telefone para não incomodar. O que a gente pode dizer também, o que eu falei um pouco mais cedo, é que a nossa sociedade, nossa economia
ela depende da tecnologia. E se a gente quer que isso seja sustentável, a gente já começou mal. Mas se a gente quer que seja sustentável humanamente, a gente tem que rever completamente, reconsiderar tudo, nossa relação toda com o eletrônico, e não é somente uma questão ambiental somente. A gente pode fazer o máximo de esforço, o melhor possível, mas se a gente continuar a apoiar que pessoas trabalhem para nós, por nossa conta, em condições tão terríveis, a gente não vai a lugar nenhum. De qualquer forma, é alguma coisa que é realmente indecente para o momento atual. É completamente mortífero. O digital, ele implica, no final das contas, vidas completamente quebradas na fonte e no desembocar. E a gente aproveita um pouco aí na metade do caminho. E eu acho que, mesmo com todos os nossos esforços, discursos e tudo que a gente deseja dizer, seria necessário ter sempre esse relevo colocado na questão humana, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu espero que não esteja sendo muito longa. Sobre a questão da reciclagem, eu vou falar para vocês que aqui vocês têm um telefone celular estourado, que foi super bem feito por Systex, que é uma associação que saiu dos Engenheiros Sem Fronteiras, que fazem coisas admiráveis e que fez o trabalho de imaginar e reconstruir um telefone celular genérico. A única coisa que eu vou acrescentar a esse magnífico slide, vocês veem um certo número de elementos aqui da tabela periódica, e tudo que eu marquei aqui só é reciclável a 1%. Quer dizer, todo o resto é reciclável, mas em níveis muito diversos, 20, 30% vai depender. O cobre, por exemplo, é muito menos reciclável que o resto, mas tudo que cerca em azul ou em negro aqui só é reciclável no nível de 1%. Quer dizer, quase nada. A gente pode dizer que quase o digital não é reciclável, de alguma forma. Mesmo que a gente possa fazer ao máximo, o que está em azul aqui são os famosos rare earths. Depois desses dois elementos aqui, eu não vou saber falar em português, que não são da mesma família, mas que fazem parte da Terra. A grosso modo, nos telefones celulares, para resumir, a gente tem 50 elementos cuja metade ou metade, um pouco menos da metade, que é bem pouco reciclável ou quase não reciclável. Isso é uma preocupação. É por isso que a gente tem que relevar a questão não do reciclável, mas sobre a coleta. E a coleta correta e não a exportação ilegal. E reutilização do material. Eu acho que eu quase terminei. Eu espero que vocês não estejam muito impacientes. Peut dire comme ça. Eu queria colocar mais uma camada aqui sobre a questão da exportação ilegal que eu falei há pouco. Aqui vocês veem, por exemplo, um percurso que pode ter um material, por exemplo, que seria jogado na Alemanha, em Hamburgo, e que vai seguir todo um percurso complexo. Tem uma infografia sobre isso, tem pouco tempo que eu fiz um trabalho sobre isso, e a gente se deu conta de que tinha 16 etapas complexas para sair de Hamburgo e chegar e encontrar um aparelho em Gana, por exemplo, como eu falei para vocês há pouco. Para terminar, pelo menos no momento, eu só coloquei um mapa aqui que vai indicar os países em verde, que são aqueles que jogam os rejeitos eletrônicos em outro lugar, e os outros, vocês podem ver o Brasil, aqueles que Brasil, Nigéria, Gana, China, que ia fechar as portas, mas que tem buracos aí nessa rede. O Egito, a Europa Central também, acolhem de qualquer forma. É um termo simpático para falar acolher, né? Não falei do México aqui. Mas se tornaram esses países nossas lixeiras eletrônicas, no sentido em que a gente joga lá, que a gente manda nossos rejeitos eletrônicos a mais ou menos 60% a 65%, o que é uma coisa aberrante. Então, para o Brasil, por exemplo, eu pude fazer uma pequena pesquisa há poucos dias, onde eu vi que efetivamente é jogado 1,5 tonelada de rejeitos.
e quase nenhum era objeto de coleta adequada. Eu não posso, sou a melhor pessoa para falar do Brasil, mas eu gostaria de citar que o Brasil é o líder da produção, na produção de rejeito eletrônico na América Latina e é um país forte. Eu vou ficar bem feliz de ficar sabendo mais sobre isso. Eu me interesso muito por esses rejeitos exportados ilegalmente. Em um primeiro momento, é o que eu queria dizer. Eu gostaria só que a gente pudesse guardar na cabeça, em mente uma coisa. Da minha curta e rápida apresentação, é que a gente teria que guardar é alongar a duração de vida do material e usar menos material durante mais tempo, que já seria um primeiro passo em direção a um digital mais responsável. Como vocês viram, que tem problemas humanos maiores, ambientais em todos os níveis e pontos de vista, diferentes tipos de poluição, bem além do efeito estufa. E eu prometo que eu vou terminar aqui. O maior problema talvez seria essa criticidade, a criticidade dos metais, que alguns experts, nos quais eu confio, eles têm tendência a dizer que a gente tem mais ou menos uma ou duas gerações de alguns metais para o digital. Então temos que achar outra coisa, trabalhar outras ideias, ideias mais inteligentes e ser muito mais solidários e fraternais. Aqui, espero que não tenha sido muito longa, eu termino aqui. Et départager mon petit écran. Voilà. Rebela, muito obrigada pelas contribuições. Eu queria destacar especialmente a parte que você fala sobre desmaterialização, que é um erro de termo, né? Eu acho uma discussão muito importante, principalmente quando a gente vai analisar o contexto brasileiro, porque a linguagem que a gente usa para falar, ela revela uma questão ideológica, inclusive, né? Da gente mascarar os impactos ambientais por meio da linguagem, com o intuito de transformar esses produtos e esses serviços em mais vendáveis, em passar uma imagem de verde para muitas vezes serviços que têm um impacto até pior do que os processos que não eram digitais, né? E essa ocultação é mais fácil de fazer onde existe um cenário político e econômico que desfavorece regulamentação, fiscalização e supervisão no civil também, né? Queria colocar esse ponto também para abrir o nosso papo e trazer o Caio para contribuir também. Caio, é com você agora. Obrigado, pessoal. E queria agradecer também as contribuições da Bela, porque fizeram um bate-bola bem legal com o que eu queria trazer aqui. E, assim, o embasamento dela sobre todo esse contexto material, da química. Então, eu vim trazer uma contribuição um pouco mais focada no contexto sul, né? A gente está falando da relação desses impactos no Brasil e em outros países no sul global. Para quem não me conhece, eu estou como diretor de projetos no IPREC, que é um instituto que trabalha com advocacy, com incidência em políticas de cidades sustentáveis, regulamentação de tecnologias, muito voltado para trazer mais acessibilidade, trazer mais voz e oferecer mais oportunidades para as pessoas nas cidades. Então, eu vou compartilhar aqui. Alguém pode pedir o Caio para colocar um fone? Eu estou perdendo o som dele. Chegou aí? Está um pouco melhor, mas um fone seria perfeito. Você está aqui, só um segundo. Apresentação ok, Caio? Tá dando para ouvir legal? Deu uma aumentada aqui. Tá dando, tá. Ok. Então, um debate que eu acho sempre interessante fazer. Ano passado, só contando um pouco de história, eu fiquei à frente de algumas iniciativas sobre dados da pandemia. Então, ajudando o governo e outras organizações a levantar indicadores de economia e de saúde para entender o que estava acontecendo. Então, uma coisa que a gente viu, assim, muito de camarote aqui no contexto brasileiro,
foi um confronto entre utopias e distopias, né, no contexto de cidades. Então, algumas coisas estavam postas como inevitáveis, e a gente viu aqui também resistências e contrapontos para esses modelos que estavam impostos em relação aos impactos da tecnologia. E eu trouxe também aqui um pouco do debate sobre criptoativos, criptomoedas, que é outro ponto que interessa, né? E contribuindo aí com o que a Bela trouxe, um dos pontos de mística que as pessoas têm é que a internet, que os dados são um objeto etéreo, né? Que não tem um peso real, que não tem um impacto ambiental, mas quase toda a estrutura que a gente tem hoje de comunicação no mundo é física, né? A gente tem casos engraçadíssimos de cabo de internet cortado por mordida de tubarão. Então, a gente está aqui na capital dos ataques de tubarão, Recife, e a internet é um objeto físico. A internet é um objeto que demanda materiais, a tecnologia tem esse peso. E, às vezes, a gente debate quase que num grau de religiosidade, assim, de respeito a uma mística de empreendedorismo e de inovação que está desconectado dos impactos reais. Eu acho que isso também estava muito presente na fala da Bela. E só trazendo aqui um pouco do mapa das conexões dos cabos submarinos, né, que fala um pouco da distribuição de oportunidades, do acesso às tecnologias e do controle também desses meios de comunicação. E uma das coisas que rolou no convite foi esse papo de qual é o peso do digital em relação ao físico, né? Então, a gente tem hoje grandes estudos e grandes matérias, mas boa parte delas é influenciada pelos produtores dessas tecnologias, né? Então, a gente tem pouquíssimos debates independentes sobre o que é que acontece quando essas tecnologias ganharem escala, né? Quando mais pessoas tiverem acesso a ela, quando a gente tiver uma distribuição de oportunidades reais, porque o impacto e a pegada ela não tem essa igualdade. Então, a pegada de um cidadão brasileiro não é a mesma que um cidadão americano. E hoje a gente tem esse impacto de carbono de 4% por conta dessas tecnologias, mas a pandemia trouxe essa necessidade de inclusão, né? Então, enquanto a gente via aquele lugar de as pessoas que não estão dentro da transformação digital, as pessoas que não estão dentro dessa revolução, estão fora do mercado, estão fora da sociedade. E a gente viu que não foi bem isso em boa parte dos países. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente teve um contexto de boa parte da população depender do auxílio emergencial, de se relacionar por PIX, transações bancárias, de precisar dessa digitalização para sobreviver. Então, e ainda assim, a acessibilidade e a comunicação não é uma coisa que a gente tem num país como o Brasil. E, sem tentar me estender muito, porque a Bela trouxe os mesmos dados, acho que a gente bebeu das mesmas fontes, hoje a gente tem um impacto da nuvem, né, que tem um peso. E por mais que os fabricantes de cloud, de servidores de nuvem, falem muito sobre as vantagens de migrar para a nuvem, né, a gente tem essa regulamentação ainda bastante incipiente. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem uma lei que é a LGPD, né, que é inspirada na GDPR, que é o Regulamento Europeu de regulamentação de plataformas de dados, que fala muito sobre como as pessoas se relacionam com essas tecnologias. E você ainda não tem, nesses espaços de regulamentação, uma fiscalização de como essas empresas estão gerando impacto, né? Qual é o real impacto, qual é a pegada ambiental. Então, você tem um lobby imenso nos órgãos reguladores e uma pressão muito grande também para o consumidor, de falar que tudo que está na cloud é maravilhoso, migre para a cloud, migre para a nuvem. Mas a matriz energética em países como o Brasil, né, em grande parte é poluente, oriunda de combustíveis fósseis. Então, eu não vou estender tanto, mas a gente tem esse contexto de desigualdade muito grande no mundo por conta da pandemia. Então, a gente teve uma redução de oportunidades para diversas camadas da população. Então, o setor de tecnologia cresceu numa escala inimaginável, né? As 5 maiores empresas de tecnologia cresceram nesse ritmo absurdo. A concentração e a distribuição de oportunidades se mostrou que a transformação digital não era
nem todo mundo vai ser influencer, nem todo mundo vai conseguir transformar a sua lojinha via WhatsApp ou Instagram, nem todo mundo vai conseguir se tornar um TikToker e fazer sucesso. Então, apesar dessa narrativa de empreendedorismo e de transformação digital, a gente viu no Brasil boa parte da infraestrutura de saúde, de educação e de acolhimento de pessoas em situação de miséria em total colapso, né? Inclusive com cidades com políticas bastante aporofóbicas, né? Com diversas ações contra pobres e pessoas em extrema pobreza. E a desigualdade cresceu nesse ritmo de você hoje ter os CEOs das empresas do top 350 com 351 vezes mais remuneração do que um trabalhador médio. Então, a gente nunca viu tão claro, né, como, assim como foi a peste negra, né, na Europa, o quanto a gente dedica o tempo para essas tecnologias e para esses mercados que não têm essas oportunidades todas de crescimento, dessa narrativa quase mística de jogue seu aplicativo no App Store e espere ele virar unicórnio, vá para a rodada de negociação. E nesse contexto entre Norte e Sul, a gente viu um aumento da pobreza em países da América Latina e Caribe, na África, enquanto as Big Techs cresceram, né? O aumento da pobreza foi sem precedentes. Enquanto isso, a gente teve os maiores bilionários nessa competição. Trouxe até esse cartão aqui para fazer uma brincadeira. E usando verba pública, usando recursos desse enriquecimento, dessa captação, desse momento. Tem até um debate ético aí também do modelo econômico que a gente permite, né, que era uma coisa que eu trouxe aqui, que era a lógica antropocêntrica do mercado financeiro atual versus a necessidade de pensar num modelo ecocêntrico baseado na real capacidade da natureza de se recompor, no esgotamento de recursos, né, que teve muito também na fala da Bela. E a gente viu o esgotamento do mercado de semicondutores, né? Diversos setores, como produção de automóveis e sensoriamento, foram extremamente impactados. E é um cenário, como a Bela bem pontuou, que não deve melhorar no curto período de tempo. A gente sabe a escassez desses recursos. E enquanto alguns países ficaram preocupados que eles iam ter componentes de automóveis atrasados, iam ficar na fila para receber um carro elétrico, outros estavam sofrendo por questões muito mais básicas, né? A Bela apontou isso muito bem também. Aqui em Recife, a gente tem um polo de tecnologia, que é o Porto Digital. O Porto Digital é um dos maiores setores aqui, é o segundo setor em geração de receita na cidade. É um polo de referência nacional e global. E a gente teve um crescimento no período da pandemia aí de mais de 21%, 2020 para 2021. As empresas cresceram absurdamente e às vezes a gente é levado por essa narrativa de que esse crescimento é incrível, que esse crescimento oferece oportunidades para muita gente, mas enquanto a gente está tendo um aumento da pobreza extrema e pessoas ficando fora do mercado de trabalho ou indo para subempregos ou vínculos precários, a gente também tem um outro fator que é o apagão de TI, né? Então, no mundo todo, a gente está discutindo um fenômeno que em inglês eles estão chamando de The Great Resignation, que a pandemia acordou em diversas pessoas uma certa revolta por uma busca de propósito, né? Então, só nos Estados Unidos, em coisa de 6 meses, 700 mil pessoas largaram seus empregos para procurar outras ocupações por uma questão de satisfação pessoal, propósito, para passar mais tempo com a família. A gente também viu nesse tempo uma possibilidade de enxergar outros modelos da relação com o trabalho, né? Das pessoas poderem trabalhar menos, focar em casa, reconhecer o esforço para estar junto da família e dar conta de outras obrigações. E esse apagão de vagas de TI, ele também começa a apontar uma ansiedade do mercado e do setor produtivo de tecnologia, dessa incapacidade de repor e de manter essas pessoas, a não ser que a gente procure formas de tornar o trabalho mais leve, que a gente procure tratar esses colaboradores de forma mais humana, com perspectiva de crescimento, de reconhecimento, e uma série de outros fatores.
E algumas iniciativas bem legais surgiram nesse contexto de possibilitar a inclusão de outras pessoas e formar outras pessoas. Eu trouxe mais alguns exemplos, mas aqui no Porto, por exemplo, existiram alguns projetos para inserir pessoas trans no mercado de TI, inserir pessoas periféricas. Agora a prefeitura está com um projeto que é o Embarque Digital, para formar 2.000 pessoas de escola pública para trabalhar no mercado. Então, tem uma série de alternativas que a gente vem vendo que oferece a possibilidade de pessoas terem uma inserção nesses mercados, né? E aqui no Brasil, com o auxílio emergencial, a gente teve um aumento da demanda por algumas tecnologias básicas, né? Principalmente por smartphone. Então, houve uma bancarização, as pessoas tiveram que se bancarizar para acessar esses créditos. A gente também teve o lançamento do Open Finance pelo Banco Central, com o Pix agora oficializado, possibilidade de fazer transações com taxas mais acessíveis e imediatas, né? E a gente também teve um aumento muito grande da pobreza, da fome extrema, sem falar dos outros impactos de saúde e as políticas que a gente teve que falharam em combater a pandemia, né? E outros impactos que a gente tem também aqui no nosso contexto de tecnologia, ainda sobre os impactos físicos, né, e humanos, do lado ambiental. A gente teve o aumento da exploração de áreas protegidas, a gente teve o aumento da devastação de reservas, ameaças a populações tradicionais e indígenas, populações minoritárias. E esse impacto ele vem muito pela essa pressão do digital, né? Assim como a Bela falou, existe um certo fetiche por essa coisa da criptomoeda, dos criptoativos, né? Que tentando sintetizar, você tem uma capacidade limitada de criptoativos existentes, né? Porque existe um modelo teórico-matemático que estipula quantas criptomoedas existem e você precisa de grande capacidade de processamento de computadores, principalmente com placas gráficas, placas de processamento gráfico. A gente não está falando de processador tradicional, não é uma CPU, é uma GPU, é uma unidade gráfica. Ou seja, vários fabricantes já começaram a restringir na produção de placas de vídeo o potencial de mineração de criptoativos por essa pressão. E esses mining centers, eles têm uma demanda energética, uma demanda de minérios e de materiais que é imensa, né? Então, você tem uma nova corrida do ouro, que é a corrida dos criptoativos. E esse é um debate que, por vezes, a gente tem a possibilidade de encontrar criptomoedas que não são de geração de energia de combustíveis fósseis, né? Você tem alternativas de geração energética de matriz sustentável. E ainda existe essa ligação muito forte entre o peso dos combustíveis fósseis, do esgotamento desses combustíveis que geram impacto ambiental, né? Que estão impactando aí no aquecimento global. 65% da mineração do mundo ocorre na China, né? Então, uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui também foi alguns estudos para avaliar alternativas e estratégias para mitigar isso. Então, eu estou tentando ser um pouco propositivo aqui na discussão, só para falar que não é tudo tão ruim assim. Então, no contexto de criptomoedas, né, a gente já tem um impacto de geração e consumo de energia que é equivalente a diversos países, né? Então, uma das perguntas que me fizeram foi se esses mercados eles são mais impactantes que a geração de papel e outros insumos que têm um grau de fisicalidade, né? E dá para ver que a gente aqui com os bitcoins, esse é só o bitcoin, né? Não está levando em consideração outras criptomoedas, outros criptoativos. A gente já se equipara a diversos segmentos. Só que a gente tem uma dicotomia aqui. Enquanto você
tem uma escalada na quantidade de pessoas e de centros de mineração de criptoativos, você também vai tendo uma diminuição no retorno nesses investimentos, na eficiência dessa busca, dessa mineração, até pela limitação da quantidade de criptoativos disponíveis. Então, cada vez mais, você vai ter que investir mais em mais data centers, em mais processadores, em mais tecnologias para trazer retornos menores. E aí fica o debate também ético dos limites dessas tecnologias, né? Os limites ambientais e físicos dessas tecnologias, o quanto é que a sociedade, o quanto é que o mundo está disposto a bancar essa busca que é para um componente tão etéreo, né? Então, hoje o Bitcoin ele já supera diversos países no seu peso energético ambiental. Isso aqui são dados de um estudo de Cambridge independente. E eu trouxe aqui algumas alternativas, né? Eu acredito bastante em alternativas de baixo impacto e de ciência cidadã, inovação aberta também, que é um conceito de você procurar um diálogo com todos os setores que são impactados, para a gente sair dessa lógica egocêntrica da economia voltada para investimentos e pensar um pouco no modelo econométrico voltado para o ecológico. A gente tem um professor aqui em Pernambuco, Cláudio Cavalcante, que fala da lógica ecocêntrica da economia, que é um modelo que a gente ainda não está preparado para imaginar em relação a essas tecnologias e seus limites reais. Então, só para trazer um contraponto, alguns data centers já estão sendo migrados para gerar menos impacto, para gerar menos aquecimento. Por exemplo, a Microsoft já usa alguns data centers submarinos. Os impactos nesses ambientes marítimos ainda são relativamente baixos, eu não posso me posicionar com muita propriedade sobre riscos sistêmicos, mas já existem alternativas, né? E o Greenpeace começou a fazer um acompanhamento, tentar criar indicadores para um benchmarking muito focado para a transparência dessas empresas que trabalham com data centers e com nuvem, né? Aqui esse estudo do Green, que foi de 2021, foi voltado para a China. E dos critérios que eles acompanharam, a gente olhou energia, eficiência, né? E a matriz, se era renovável ou não, assim como a influência do governo. Então, já existe um movimento global da migração da matriz energética desses centros de dados, da computação em nuvem, para trabalhar com fontes renováveis. E a gente precisa ainda desse advocacy, dessa pressão de organizações da população, para que a gente tenha uma regulamentação maior e uma pressão maior nesses provedores de nuvem, né? Para que a gente pense em mitigar as externalidades ambientais negativas e, se possível, gerar externalidades positivas, né? A gente conseguir equilibrar esse cálculo. Então, se ele pudesse colocar um fone, ia ser muito bom. Maiores operadores lá da China. E algumas das coisas que eu trouxe aqui para tentar dar uma animada também um conceito que eu acredito que vão vir como pautas para os próximos anos, né? Pensar a sustentabilidade no ciclo dos produtos digitais, ou seja, discutir a matriz energética, discutir os insumos que a gente está usando, a vida útil desses equipamentos, o que é que a gente faz quando a gente descarta. Às vezes o debate sobre a reciclagem também, ou sobre o reaproveitamento, é um pouco raso, né? Boa parte do que é feito de material reciclado acaba voltando para o lixo, se a gente não pensar no produto life cycle todinho. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, usar resina ecológica de matriz vegetal. A gente, no começo da pandemia, com o Hiperrec, a gente produziu face shields para profissionais de saúde usando impressão com materiais ecológicos, né? Então, biodegradáveis. Tem outros projetos que a gente atua que são de ciência cidadã com materiais de baixo impacto. Existem outros projetos de capacitação e inclusão de cooperativas e setores que estão excluídos, como cooperativas rurais, que trabalham com extrativismo sustentável. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como o Núcleo de Tecnologia do MTST, que tem feito alguns trabalhos muito legais agora no período da pandemia. O MTST criou um sistema de contratação de trabalhadores sem teto, contrato quem luta, que foi bem legal. Existem várias tendências também de indústria de produção
que trazem alternativas para os insumos que a gente usa. Então, você tem hoje a possibilidade de bioimpressão usando algas, que é um processo que eu acho extremamente legal, porque você gera apenas externalidades positivas, você acaba capturando carbono, né, tornando o processo um ciclo de vida mais fechadinho, mais sustentável. Você tem hoje a possibilidade de trabalhar com manufatura aditiva com fungos, com impressão de bioconcreto para comunidades de baixa renda, para resolver problemas de moradia. Então, também são tecnologias que estão se universalizando, são tecnologias que estão se tornando mais acessíveis e que falta, talvez, estímulo para você aplicar isso para resolver problemas numa escala de cidade, para resolver isso numa escala de sociedade. Outro projeto muito legal, pensando no tema aqui do evento, né, a gente tem o Pimp My Carroça, com o Cataqui, que é um aplicativo para envolver catadores, para você fazer o ciclo completo da logística reversa, envolver os catadores na reciclagem, gerar uma renda direta para eles. Então, ele começou em São Paulo, mas está em diversas cidades. Você pode solicitar, por exemplo, a lixo eletrônico. Você tem hoje iniciativas como a Escola de Programação do MTST para capacitar pessoas para se incluírem no mercado, sabe? Então, é esse tipo de coisa que me empolga e que a gente tenta fazer no HiperHack. E aqui só um pouco sobre o Instituto. A minha contribuição principal hoje tem sido com um projeto que é de ciência cidadã para o monitoramento de mosquitos Aedes. A gente tenta criar uma rede de cientistas cidadãos e empoderar grupos para trabalhar com monitoramento ambiental, gerar dados, reduzir arbovirose, né, infecções por mosquitos, os impactos ambientais. E a gente realiza uma série de pesquisas e trabalhos de incidência em temas de regulamentação de tecnologia e seus impactos na vida das pessoas. Então, foi um pouco da contribuição que eu queria trazer aqui, mas foi muito mais para a gente fazer uma troca, fazer um bate-bola com a Bela e com a Ariane do que trazer muitas verdades. É isso, obrigado. E Caio, obrigada. Obrigada pelas contribuições. Me chamou muita atenção na sua fala. Eu fiquei lembrando do nosso papo anteontem, sobre educação. Ouvindo você falar sobre a questão dos data centers e a questão da energia, da matriz energética que os alimenta, eu pensei num assunto que a gente está vivendo hoje, né? Que é o seguinte: eu não sei se a Bela tá ciente, mas hoje aqui no Brasil a nossa crise, porque tem uma por dia, né? A nossa crise é o hack no SUS e a perda dos dados do sistema de vacinação. E um fator importante, né, a gente estava conseguindo avançar no debate dos passaportes de vacina e de repente esses dados somem dos servidores. E tem um detalhe nessa situação que é o seguinte: os servidores, eles não eram nacionais, os servidores são do Amazon Web Services, né, do AWS, foi de lá que foi perdido. Então, quando a gente está discutindo matriz energética que alimenta esses servidores, esses data centers que têm um impacto relevante ambiental, como é que a gente começa a discutir isso sem falar, no caso do Brasil, por exemplo, sobre autonomia nacional, né, sobre privatização dessas tecnologias? Como é que a gente discute o impacto ambiental sem discutir a privatização de coisas que deveriam ser estratégicas num país, como, por exemplo, os data centers que abrigam os sistemas públicos de informação como o SUS. Então a gente tem essa crise, por um lado, né, da perda das informações, mas ao mesmo tempo como é que a gente poderia fazer a gestão energética se a gente não tem escolha quando a gente está comprando um serviço de uma empresa privada que não tem a sede aqui no Brasil, que não está sujeita à regulação brasileira, muito pelo contrário, que atua fazendo um lobbying para conseguir desregulamentar suas práticas econômicas aqui dentro do território brasileiro, né? A gente discute muito também a questão da logística da Amazon, especificamente, não só dela, mas dela também, né? Que cresceu na pandemia absurdamente, inclusive aqui no Brasil também. E eu queria colocar essa discussão também, uma das perguntas que eu queria colocar para você sobre isso, que é uma diferença que eu entendo que é muito grande na questão do Brasil e na questão da França, que é justamente essa, né? A gente está numa posição muito mais desvantajosa do ponto de vista estratégico para conseguir fazer gestão dos nossos próprios recursos quando a gente fala do digital.
E, na minha opinião, inclusive por conta de, como a Bela falou, da questão do digital ser tratada como desmaterialização, quando na verdade é uma materialização muitas vezes que fica opaca, que não é transparente, que as pessoas não compreendem como é que ela funciona, onde está esse impacto ambiental, como é que a gente faz, como é que a gente lida com isso. E também nas falas dos dois, eu destaco como os conflitos ambientais eles caminham juntos com violações de direitos humanos também, né? Que é um outro impacto que fica apagado. A gente consegue ver uma propaganda sendo muito forte, sendo feita como se esses serviços digitais eles fossem a solução para a inclusão, para a democratização de diversas coisas, né? Na mesa sobre a educação, a gente conversou muito sobre essa dificuldade, que a gente aqui no Brasil ainda está muito atrás na questão do acesso, mas só acesso também não basta. A gente precisa avançar na própria pedagogia digital para que as pessoas consigam se apropriar das ferramentas, das plataformas, e eu acho que isso tem tudo a ver também com a questão ambiental, porque se as pessoas não estão habilitadas nem para usar os serviços digitais, se eles ainda não estão enraizados no cotidiano da maioria da população brasileira, é muito difícil também a gente conseguir fazer o debate com a população sobre a importância de regulamentar o impacto ambiental, né? Queria perguntar se... Eu queria abrir para vocês fazerem uns comentários, se vocês quiserem também, criar um espacinho a partir desses pontos que eu coloquei, e também informar que daqui a pouco a gente abre um pouco para perguntas. Eu sei que a Flor está aí aguardando também para poder falar com a gente, mas a minha pergunta para vocês é essa, para vocês dois, assim, como é que vocês veem essa questão da regulação e da fiscalização e diferenças entre os cenários no Brasil e da França, e o que vocês consideram como entrave para a gente conseguir avançar na garantia dos direitos ambientais da população? Vou tentar responder no contexto brasileiro. Eu acho, até falando como cientista de dados, às vezes a gente pode ter todo o embasamento do mundo, dados, estudos, estatísticas, e se a gente se posicionar de alguma forma, a gente é ouvido como comunista, né? Mas eu acho que certas tecnologias, elas acabam se travestindo de um fetichismo quase místico, assim, é uma solução que funciona de uma forma mágica. E eu estou falando isso, por exemplo, a gente pensar no impacto nas cidades. A gente tem uma precarização no mundo hoje por aplicativos de transporte que não têm uma vinculação, não respeitam direitos de trabalhadores, o prestador de serviço, como quer que chame. Assim como a distribuição da Amazon, né, eu acho que se a sociedade não consegue se posicionar de achar imoral que o homem mais rico do mundo não pague um salário que as pessoas conseguem sobreviver, né? Você tem relatos de pessoas em galpões de empresa em situações análogas à escravidão, né? Passando fome, sem o suficiente para alimentação e moradia. E, ao mesmo tempo, a gente acha incrível quando a gente recebe uma notícia que vão lançar a distribuição por drone, ou o carro não vai ter motorista, o carro vai ser com robô, vai ser automatizado. E aí, se a gente ainda aplicar a lógica econômica, a lógica macroeconômica de como esses serviços, esses projetos funcionam, boa parte deles recebe fomento, investimento público, recebe financiamento privado. Então, você tem aplicativos de transporte que não conseguiram até hoje se mostrar viáveis, né? Diversos aplicativos de transporte não conseguiram equilibrar o retorno para os investidores, não funcionam para as cidades, porque o carro também é um elemento que tem um limite físico para as cidades, então você está transformando as cidades em locais piores, menos saudáveis, mais agressivas, com menos oportunidades distribuídas, mas como é uma solução tecnológica, a gente acaba respeitando e dando um passo atrás, porque o debate sobre os impactos acaba sendo levado para o lado desse ecocentrismo fanático, né? Então a gente é desmerecido na crítica por esses impactos reais. Então eu acho que a pandemia mostrou muito que vários desses cases de unicórnios e de sucessos não se comprovou, né? Então a gente tem um momento muito interessante agora de fazer um contraponto e procurar alternativas menos impactantes, que envolvam mais pessoas. Eu vejo que no Brasil tem essa facilidade do lobby também, né? Você não tem organizações do terceiro setor, da academia, com a mesma abertura junto ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, enquanto os maiores crimes ambientais do Brasil ainda estão aí sem nenhuma responsabilização, né? Então, é um pouco do cenário que a gente tem hoje com a pandemia.
Obrigada, Caio. Bela, você quer comentar? Fica à vontade. Commenter, en tout cas, moi j'apprécie. Eu aprecio muito tudo que o Caio falou aqui, já na apresentação dele. Me interessou muito, Caio. E eu apreciei o comentário recente, que eu acho absolutamente interessante. Eu vou de encontro. Eu não sei como responder a pergunta que foi feita, Ariane, porque ela é muito ampla. E no meu campo, ele é um pouco mais limitado, mas, entretanto, o que eu poderia falar e o que eu gostaria de dividir com o Caio é a questão do lado mágico e religioso que o digital inspira em nós, ou pelo menos aos nossos dirigentes, a maioria. Essa espécie de solucionismo tecnológico evidente que o digital que poderia salvar tudo o que acontece assim que tem um problema. Quando a gente pensa em digital, a gente nunca pensa em outra coisa. Esse lado mágico, efetivamente, esse encantamento digital, ela é absolutamente permanente. Na França, a gente teve uma aceleração do processo de digitalização global com essa história de Covid, de epidemia, e me deixou completamente apavorado no sentido de que, por exemplo, quando eu vi quantas empresas, principalmente o Zoom, né, que a gente está utilizando agora, isso me incomoda muito, por exemplo, utilizar uma ferramenta assim, me deixa terrificada, porque eu faço com vontade quando sou convidada, mas é verdade que é uma coisa que no meu cotidiano eu recuso. Professionnellement, je propose. Enfin, E principalmente profissionalmente. Eu tento usar outras ferramentas, talvez ferramentas um pouco mais alternativas. Não é uma crítica que eu estou fazendo aqui, é claro. É simplesmente para falar que a tal ponto que, ao invés de falar, vamos fazer uma videoconferência, a gente faz um Zoom. E para mim é insuportável usar o nome de uma marca para falar. É como se eu dissesse, eu vou usar uma roupa e eu vou falar a marca da roupa, ao invés de falar um agasalho ou um blazer. Para mim é insuportável quando a gente fala, ao invés de dizer telefone, a gente fala iPhone, por exemplo. Isso é impossível, não é compreensível e eu recuso esse tipo de coisa. De início, Ariane, você dizia que a palavra, quando você falou de desmaterialização, que esconde um modelo que está por trás, de qualquer forma, símbolo de um modelo. É verdade que, por exemplo, para, para aumentar um pouco o assunto do que eu acabava de dizer agora, eu me esforço em não usar, por exemplo, a palavra verde, a palavra green, a palavra limpa, a palavra zero carbono, zero qualquer coisa. Isso, para mim, não tem nenhum sentido. Eu não quero também usar a palavra verde para tecnologias verdes, energias verdes, etc. Eu acho que seria interessante, talvez nós que somos um pouco mais resistentes e talvez um pouco mais heréticos, no sentido exatamente próprio do termo, no final das contas, pelo menos com relação a essa religião digital, eu acho que seria muito importante que a gente prestasse muita atenção nas palavras que a gente usa e para poder usar outras ferramentas de qualquer forma e tentar privilegiar sempre a terminologia genérica em detrimento das marcas. É, eu não me distanciei muito, mas o que me preocupou muito no momento da epidemia, de qualquer forma, da parte de confinamento, etc., na França, é que efetivamente na França era só videoconferência. A nível de lazer, nós estávamos todos em frente aos streamers, dentro de um aquário, diante das nossas telas. Aqueles que podiam fazer, né? Tinham muitos que não conseguiam fazer, é claro, principalmente as pessoas em situação precária na França. Houve uma grande precariedade a nível da educação, porque isso comprometeu muito problemas quando a gente parou as escolas, por exemplo. Tinha toda a zona branca, a gente tem ainda umas, a gente tem sorte de estar bastante conectado, mas tinha regiões na França que eram zonas brancas que não tinham acesso a conexões boas. Quando a gente propôs às crianças, então, de fazer
cursos à distância, a maior parte, um certo número estava completamente desescolarizado. Eu acho escandaloso ter uma situação assim, mas esse é um debate em si mesmo. Mas, para voltar no assunto, a questão da soberania, para mim, não é muito meu campo, mas eu sou bastante assustada com as decisões que são tomadas pelos nossos governos. Mesmo se eles tentam, se eles fazem muito esforço falando de sobriedade digital, que também é um termo que a gente poderia discutir muito tempo, mesmo que eles façam muitos esforços em rotas governamentais, por outro lado, a gente dá todas as subvenções e todos os fundos são muito investidos, muito simplesmente, muito facilmente em soluções de encanto digital e não para outras iniciativas que poderiam ser muito interessantes. A gente privilegia incrivelmente o digital sem refletir um minuto e a gente coloca a experiência em tudo em que for green, vert, tech for good. Eu nunca entendi o que é isso, porque a gente não pode medir isso e me parece que não é realmente a direção correta. Eu não estou muito certa de ter respondido a sua pergunta, Ariane, e de ter correspondido às expectativas, mas eu gostaria de deixar essas coisas mais precisas. Em questão de soberania global, principalmente a questão de dados nacionais, etc., é meu campo. Então, eu, de um ponto de vista, eu seria mais rigorosa. Quer dizer, não é meu campo de trabalho, eu não poderia ser muito rigorosa nesse sentido. Eu gosto muito da expressão que foi dada aqui, essa questão da balança. Eu tenho vontade de retomar isso e de me interessar mais para isso. Egocentrismo e ecocentrismo, eu adoro isso, egocentrismo e ecocentrismo, e me fez pensar muitas coisas. Muito obrigado. E Bela, obrigada. Eu puxo sempre a discussão para políticas públicas porque é a minha área. Enquanto jornalista, é uma pauta que eu acompanho muito, já atuei muito direto na política também. Como jornalista, tanto tempo que eu suis beaucoup, já acompanho tudo. Legislativo. Enfim, esse assunto me interessa bastante. O Caio conseguiu dar boas respostas também para isso, mas tudo que você trouxe foi muito bem-vindo também. Queria te agradecer. E queria abrir um espacinho para perguntas, então. O pessoal que está acompanhando a gente aqui na nossa teleconferência, aproveitando para conversar sobre a questão do Zoom. Eu tenho total acordo. A escolha da plataforma, infelizmente, foi o que a gente conseguiu encontrar para viabilizar a questão da tradução simultânea. Inclusive, a gente tem a prática na Internet Sem Fronteiras de fugir do Zoom, né? Mas pensando nessa questão muito específica, a gente não conseguiu achar uma alternativa, né? Eu, enquanto jornalista, inclusive, eu sofro bastante com isso para organizar esse tipo de evento, porque é sempre uma gambiarra para a gente conseguir facilitar esse tipo de conversa no digital, né? Inclusive, para transmissão ao vivo, não tem soluções, né? Uma questão de acessibilidade, de acesso, a gente não consegue ter esse mesmo tipo de recurso, por exemplo, para fazer streamings, mesmo a gente sendo obrigado a usar as mídias sociais quando a gente quer atingir determinados públicos, isso ainda fica, né, ainda tem essa dificuldade. A solução que a gente encontrou foi essa, mas tem total acordo, inclusive é uma prática que a gente traz para o nosso cotidiano de evitar esse tipo de plataforma por conta dessa visão crítica. Eu queria convidar a Flor, da Internet Sem Fronteiras também, a Flor Hans, que está aqui com a gente e se inscreveu para conversar com a gente. Flor, bem-vinda. Sempre bom ouvir de você. Vous m'entendez? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Ah, c'est super. Ah, muito bem. Parce que je suis dans les coulisses. Porque eu estou nos bastidores. E aí não sabia se a transmissão ia funcionar. Eu tenho duas perguntas e eu vou fazer uma em português e outra em francês. A primeira é em português e aí eu vou falar porque eu estou em português porque é a questão do Brasil. Eu acho que vai dar um eco aqui no computador, mas peraí.
Aqui. A Bela comentou que o Brasil fazia parte dos lugares onde tinha Não, mais Bela, não. Não, não, não. Essa é uma questão que, por exemplo, Je n'écoute pas, não estou escutando a Flor. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Desculpa. Enfim, a Bela comentou que o Brasil fazia parte dos países onde tinha muito rejeito digital. Fazia parte dos principais e a gente também não é surpreendido, porque sempre são aqueles países do Sul, enfim, isso entra numa questão geral. Porém, hoje, até então, inclusive acompanhando um pouco de perto todos os movimentos ambientalistas, eu não, até agora, nunca ouvi falar da questão dos rejeitos digitais, e aí eu queria perguntar, talvez para o Caio, ou até para a Ariane, e para a gente pensar como que a gente pode trazer isso à ordem maior para que isso possam realmente ter um acesso e uma sensibilização geral também. Essa é a primeira pergunta. Et maintenant, je vais faire la deuxième question en E français. agora eu vou fazer a segunda pergunta em francês. A gente frequentemente fala que o digital ele tem um impacto ambiental, mas ele pode, da mesma forma, contribuir para reduzir o aquecimento climático. Às vezes eu tenho a impressão que nos discursos que são usados por isso, para se dar uma boa consciência e pensar que tem um lado negativo e positivo também. Entretanto, eu tenho talvez a impressão de que não é tão evidente assim que essas duas coisas se anulem no final das contas. Eu gostaria de saber um pouco mais, porque para mim, quando a gente multiplica captadores para ter objetos que vão ser capazes de identificar um certo número de coisas, a gente acaba adquirindo objetos tecnológicos que são produtos, etc. Isso vai criar um círculo vicioso. Saber realmente se a gente seria capaz de medir um lado e o outro e tentar ir um pouco mais profundamente sobre a questão de realmente possível que o digital, com essas benfeitorias que ele pode ter para a redução de alguns impactos, ele pode ele pode ajudar a contribuir o impacto que ele cria também, por outro lado. Muito obrigado. Tentar responder a primeira. Eu brinco que na minha vida passada, eu sou advogado ambiental, né? Eu me especializei em direito ambiental. Não é uma coisa que eu atuo muito hoje, mas eu era apaixonado pela quantidade de tratados ambientais e compromissos que o Brasil assinava. Então, a gente tem no regulamento internacional, o Brasil desde 72, né, se compromete com uma série de normativas e tratados de responsabilidade ambiental. E a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil, e existem algumas leis também de logística reversa. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo também, talvez mais do que sensibilização, seja de tornar o processo custoso e uma fiscalização, um licenciamento ambiental mais rigoroso para essas empresas que comercializam, distribuem, vendem, produzem, porque enquanto for mais conveniente esse descarte responsável que a gente tem hoje desses metais, desses eletrônicos, a gente tem casos super emblemáticos no Brasil, como o do Césio, né? E diversos outros. A gente tem Brumadinho, a gente tem Mariana. Enquanto o licenciamento for facilitado, enquanto a gente tiver cidades e estados com revogômetro de licenciamento ambiental e urbanístico, eu acho que fica muito difícil a gente conseguir um peso, porque
porque boa parte dos impactos energéticos ambientais eles vêm pela contribuição industrial, né? A responsabilidade e o peso das ações individuais acaba que não pesa tanto nessa balança. Então, eu acho que você já tem no Brasil e em alguns outros países uma certa consciência de, eu quero descartar o eletrônico num ponto certo, mas o descarte não garante que aquela cadeia vai levar o eletrônico para um ambiente adequado, ou que ele vai para uma estação de tratamento de resíduos que vai fazer o condicionamento, ou vai retirar os metais, ou vai colocar no... É provável que vá para um lixão comum, né? Então, se a gente não tiver essa fiscalização na cadeia, esse retorno, talvez, de compliance internacional, condicionamento de outros financiamentos, e eu acredito muito que, pelo lado ambiental, sem pressão internacional, a gente não tem muito como reverter esse cenário no Brasil. Eu vou aproveitar para comentar também, já que a Flor também direcionou a mim. Eu trago muito essa questão da soberania nacional para discussão, apesar de ser um assunto meio indigesto, né, Caio? Porque eu entendo que parte do nosso problema, falando de sensibilização das pessoas, é o sentimento de impotência que a maior parte da população tem sobre qual que é o nosso destino, né? Para fazer uma citação aleatória aqui, né? O Bo Burnham fez aquele especial de comédia e tem aquela musiquinha que ele fala: parece que o mundo inteiro está acabando, mas na verdade já acabou. A sensação que a gente tem é essa: como é que a gente vai lutar contra uma coisa tão gigante quanto mudança climática, impacto ambiental de tecnologia, quando a gente está falando do impacto de empresas que não são brasileiras, num governo que de brasileiro só tem a localidade, para ser bem sincera, né? Muito difícil dizer que nosso governo atual defende os interesses da população brasileira. E eu coloco essa questão nesse sentido. A gente viu recentemente estruturas importantes de fiscalização ambiental sendo desmontadas no Brasil. Então, por mais que a nossa legislação tem muito para melhorar, mas a gente não consegue nem garantir a aplicação das leis relacionadas ao meio ambiente que a gente já tem, que conseguem proteger a gente não consegue garantir isso, porque tem sido desmontado todo o aparato técnico de fiscalização que a gente tem no país. E isso, com certeza, também impacta a questão da tecnologia. Então, na minha opinião, enquanto jornalista, inclusive enquanto pessoa que já trabalhou organizando campanhas para tentar sensibilizar a população, uma parte importante desse convencimento passa por mostrar que existem soluções possíveis. E aí eu volto a me referir a tudo que o Caio trouxe, de boas experiências também, de coisas relacionadas também à autorregulação do setor da tecnologia, mas essa briga institucional é importante. É importante tanto da gente buscar avançar a legislação, quanto também lutar para que a legislação atual seja aplicada, para que a gente tenha fiscalização eficiente e para que a gente consiga voltar para o público com um horizonte de sucesso também, né? No Brasil a gente está num momento derrotista, a gente está sentindo o peso das derrotas e é difícil da gente conseguir dizer que a gente pode ver melhor, que a gente pode ter uma relação melhor entre tecnologia e meio ambiente. E a gente ainda tem uma outra pressão, né? Enquanto a gente está aqui tentando discutir o impacto da fabricação e do uso de dispositivos no meio ambiente, a maior parte da população está vivendo na pobreza e está almejando justamente o acesso. E a gente tem que ter cuidado para fazer esse debate, porque se a gente não faz ele bem, fica parecendo que o jeito é a gente não garantir esse acesso para não continuar causando impacto no meio ambiente, né? Sendo que o debate não é exatamente esse. A gente quer acesso e também quer preservação do meio ambiente. A gente quer garantir que a população tenha direito à inclusão digital e, ao mesmo tempo, a gente quer garantir que a população, a classe trabalhadora, principalmente, que está envolvida na produção desses dispositivos e na garantia desse serviço, né, na oferta desses serviços, tenha seus direitos humanos respeitados também. Então, eu entendo que passa muito por aí. Assim, eu sempre bato nessa tecla da questão da regulação. Eu entendo que isso é uma briga importante, inclusive quando a gente está pensando em campanhas. Mas quero ouvir a Bela também. Bela, fica à vontade para comentar também, que é uma pergunta ótima da Flor. É muito rápido. Eu vou tentar responder a questão que foi feita sobre a parte se o digital pode compensar, ou de qualquer forma, em que proporção ele poderia compensar ou anular o impacto do digital.
alguma coisa em torno disso, se eu entendi bem. O que é preciso ter na cabeça é essa famosa, que a gente pode chamar uma balança, com duas bandejas. Uma primeira bandeja, que seria o digital, ele em si, com seu impacto em si, o que a gente descreveu um pouco a pouco. E a segunda bandeja seria o digital, que poderia exatamente contribuir para um desenvolvimento mais sustentável e que poderia vir socorrer o planeta no final das contas. Então, o digital reparador, o digital solução reparador. De fato, há alguns anos, o GESI, um grupo, um consórcio de grandes empresas eletrônicas, não somente, mas em grande parte, eles editaram um relatório há alguns anos já. Eles editaram um relatório dizendo que, eu acho que foi no final dos anos 2000, eles diziam o digital efetivamente ele emite 2% de gás a efeito estufa. Mas por outro lado, não fiquemos preocupados porque no final das contas a gente vai poder com o digital resolver 98% do resto que vai sobrar. E no final das contas, uma coisa que parecia lógica e que era completamente absurda, porque a gente percebe com o tempo que as soluções digitais que são que a gente vê, como foi evocado há pouco, quer dizer, para poder medir, calcular, etc., principalmente a questão da desregulação climática, muitas soluções de captadores, por exemplo, para a agricultura, muitas coisas com relação à energia, etc., são soluções, sem falar de toda a solução digital, esse Green by IT, por exemplo, esse famoso, esse verde que a gente conseguiria atingir graças ao digital, talvez seja interessante a um certo nível, mas se a gente for rigoroso, eu estou falando aqui, François Berthaud, vou falar aqui do CNRS na França, do grupo Confort, que frequentemente esse digital benfeitor, a gente não pode calcular essa coisa. Esses benefícios eventuais, eles são muito dificilmente calculáveis. Se a gente for suficientemente sério, a gente não pode medir, de qualquer forma, no Estado. O que a gente começa a medir aqui é o impacto ambiental do digital, ele próprio, sob reserva de que, claro, existe toda uma quantidade que é medida e cuja avaliação ainda é incerta, o work in progress, pelo menos na França, é efetivamente toda a parte serviço digital. A gente já conhece muita coisa sobre o hardware, mas a nível do serviço digital e tudo que isso implica, em termos de nuvens, etc., é muito difícil de medir. Então, na França tem todo um programa que estava em curso, que chama Negaoteca, que favorece, que vai no sentido da medida a mais próxima. Mas a gente tem toda uma proporção de coisas, toda uma coisa que é difícil de medir, e as ditas soluções verdes by IT são coisas, no final das contas, pouco mensuráveis, que podem ser medidas. Tem hoje em dia toda uma grande gama de soluções para deixar as coisas mais verdes, isso aqui, aquilo ali, que na minha opinião, e aqui eu estou sendo um pouco radical, mas são nichos de atividades econômicas que estão sendo propostas e que são completamente adaptadas ao sistema mercantil que a gente vive. Quer dizer, entre empresas que querem ter lucro sobre uma atividade porque é um nicho e é uma oportunidade. Eu acho que é efetivamente uma coisa que a gente tem que analisar, porque é um perigo muito grande. Além disso, a problemática da medida, ela atrai muitas empresas. Então, eu não sei quantos calculadores que saem todo dia para calcular a marca de carbono, a pegada de carbono, etc.
É claro que a medida é necessária para medir as coisas, mas a gente está numa loucura de querer medir de qualquer preço, a qualquer preço. E a gente vai esquecendo o sentido das coisas e a verdadeira profundidade da discussão. Eu sou completamente interessada nisso, no que a Ariane falou há pouco, mesmo que eu não seja capaz de responder tão inteligente quanto, mas eu acho que é um verdadeiro assunto o que foi falado aqui logo anteriormente. Então, para resumir, essas duas balanças, elas são nitidamente, as bandejas estão embaixo para o impacto ambiental e a outra está muito no alto pelo impacto positivo, porque a gente hoje não sabe medir seriamente. É tudo que eu posso dizer para responder a essa pergunta. Obrigada, Bela. Eu queria aproveitar os minutinhos que a gente ainda tem para destacar mais um ponto da fala de vocês dois. A Bela destacou a questão de não usar o termo verde, de rejeitar isso. E eu acho interessante, eu estava lembrando aqui hoje, quando você abre o iFood no Brasil, não sei se funciona assim na França também, mas quando você vai fazer um pedido de uma entrega, acho que o Uber Eats, na verdade, para ser correto, acho que o Uber Eats que mostra essa mensagem. Quando você seleciona lá para um entregador de moto, sozinho, que vai fazer um percurso único do restaurante até a sua casa para levar um prato de comida. Estou sacando isso porque é uma logística injustificável, né? Aparece lá, já compensamos o carbono, e umas folhinhas verdes com uma carinha feliz. Tem esse marketing verde dos aplicativos de transporte. O Caio trouxe bastante isso também, falando da questão da logística, que esses aplicativos não se sustentam, né? Eu gosto muito de explicar como é que funciona isso para as minhas amigas, porque as pessoas não têm, no geral, uma compreensão sobre qual que é o modelo financeiro desses unicórnios. Nem sei se dá para chamar Uber de unicórnio mais, né, com esse valor de mercado. Mas o ponto é, a indústria da disrupção, muitas vezes onde o setor que ela está impactando é a vida das pessoas do pior jeito possível, o meio ambiente do pior jeito possível, né? Então eles estão lá, constroem um modelo de negócio que é baseado em propaganda. O lucro que ele não distribui para os acionistas está gastando em marketing. Parte é para pagar pessoas para estudarem justamente quantos pixels você coloca no tamanho da folhinha verde para garantir que o cliente vai continuar aceitando esse marketing verde, né? É detalhado nesse nível. Eu acho muito interessante isso, dessa rejeição que a Bela traz em relação a essa linguagem. E eu acho uma perspectiva muito interessante, porque, pelo menos na minha geração, eu tenho 30 e pouquinhos anos, assim. Eu cresci naquela época que tinham grandes campanhas focadas na responsabilidade individual. Então eu cresci aprendendo a levar minha própria sacola, não pegava sacola no supermercado. Poucos anos atrás a gente teve aquela coisa do canudinho, né? Tinha campanha em programa infantil falando fecha a torneira, esse tipo de coisa. E hoje, nesse momento que a gente está de mídias sociais, um dos jeitos que as empresas usam para compor a imagem delas junto aos públicos é justamente esse marketing verde, né? Então a gente pega ali a empresa falando para você tomar um banho, fechar a torneira do chuveiro enquanto você se ensaboa, fechar a torneira enquanto você escova os dentes, e a mesma empresa que te vende um celular que gastou milhares de litros de água na produção e que vai ficar obsoleto daqui a 2 anos, ou que vai estragar antes disso, inclusive, né? E se bobear, ainda te vende um seguro digital ali que acompanha os movimentos, viola a sua privacidade e gasta, tem um outro impacto ambiental escondido no data center para garantir você o serviço da tranquilidade. Ariane, mais lento, Ariane, senão eu não dou conta. O tradutor pediu aqui para falar mais devagar. Mas eu precisava me avisar mesmo. Ok. Mas enfim, era isso. Eu queria destacar essa questão assim e perguntar qual que é a opinião de vocês em relação a essa propaganda das empresas, né? Na minha percepção, tem mudado um pouco o foco da responsabilidade individual, mas aí é a minha opinião, porque isso foi gasto até não poder mais na cabeça das pessoas, isso não diferencia mais a posição de uma empresa da outra, mas a gente ainda não vê o suficiente. Quem fiscaliza se é verdade que o Uber compensou a minha entrega, né? Como é que isso funciona? A gente vê ali iniciativas de tecnologia, de novo, completamente opacas, mas eu consigo opinar que não é possível compensar o carbono de uma empresa que tem uma logística desse nível, né? Além do impacto humano, o impacto ambiental é inegável. E aí, o que vocês acham? Como é que a gente combate esse discurso do marketing verde? Como é que a gente critica isso? O primeiro ponto, tem um professor aqui que é o Clóvis Cavalcante, um economista aqui de Pernambuco. Gosto muito da obra dele.
E quando a gente discute modelos econômicos, né, a gente projeta que o crescimento é uma coisa excelente, que tem números de exportação, num contexto, por exemplo, Brasil, se a gente está exportando minério, recursos limitados ou recursos impactantes, isso é um indicador excelente. A projeção que a gente faz da indústria é a projeção de crescimento baseado no consumo energético. Então, se a gente for pensar que quanto mais essas indústrias poluem, mais demanda por energia poluente, a gente está enchendo o peito, dizendo, a gente está crescendo, a economia está uma maravilha. Isso é a primeira crítica do modelo que a gente usa para lastrear o debate, né, que é a lógica que eu acredito que a gente precisa olhar para um olhar mais ecocêntrico de esses recursos ambientais, a capacidade regenerativa do ambiente é limitada, a gente sabe o quanto a gente está suprimindo de um futuro, né, quando a gente fala de bens ambientais ou de meio ambiente, a gente está suprimindo o direito de sobreviver de um futuro incerto, de uma outra geração, de um planeta que tem um equilíbrio, né? Então, eu acho que é uma lógica um pouco egoísta, e outra é que a gente deixa essas empresas pautarem esse discurso sem nenhuma accountability, né? Então, já existem alguns países que estão tentando regulamentar a obsolescência planejada. Então, eu acho que em alguns setores o consumidor já se posiciona dizendo, não, eu não quero comprar uma máquina que eu vou precisar trocar ano que vem. Né? A máquina precisa ser dependente, eu preciso de equipamentos que eu possa fazer a reposição, a troca, o conserto, o reparo. Eu posso fazer minhas próprias melhorias, eu preciso me apropriar, porque até por esse lado da individualidade, eu acho que ainda existe uma nuance de pensar que se eu sou dono de um objeto, de uma máquina, eu tenho o direito de melhorar, de me apropriar, de estudar. Então, você vê muito isso em comunidades de software livre, em comunidades makers, de pessoas que trabalham com manufatura aditiva, com soluções mais distribuídas, né? Então, o Reino Unido tentou regulamentar a obsolescência programada. Os Estados Unidos têm legislação que veda a obsolescência programada. Agora, a gente não tem grandes mecanismos de forçar esse tipo de coisa ainda. E, por outro lado, a gente também permite, como você bem falou, esse papo marqueteiro mágico, né? Estamos, por exemplo, pegar um aplicativo de transporte de passageiros, eles chamam o colaborador de parceiro, mas a meta deles é eliminar o parceiro, porque a meta é não ter motorista, é ter robô. Então, todo mundo sabe que o ponto de equilíbrio econômico é quando a gente não tiver mais motorista, essa massa enorme de pessoas vai para a precariedade, vai ficar desempregada, mas ele era um parceiro. Agora é um parceiro que a gente está fazendo de trouxa, é um parceiro que é descartável, é um parceiro que pode viver numa subsistência miserável. Né? Então, ainda não existem tantas contranarrativas, porque da mesma forma que a gente vê o agro é pop, o agro é incrível, defensivo agrícola para falar de agrotóxico. Então, só provocações aqui. Bon, ce que je pourrais rajouter, pardon. Eu poderia acrescentar é que efetivamente a França, Caio falou da legislação sobre a obsolescência programada ou planificada, como o tradutor falou, a França foi a primeira a ter uma lei que pune a obsolescência, que foi uma lei de 2015, e a lei do consumidor. Uma lei que tem um artigo sobre essa obsolescência programada e que vai punir uma empresa uma empresa que a gente pudesse provar que a estratégia foi deliberada. Isso é efetivamente importante ter esse tipo de arsenal jurídico. A gente tem efetivamente, isso foi um modelo de alguma forma a outros países. O problema que pode ser falado aqui com relação... Eu penso muito nesse momento sobre a questão da lei também, porque na França a gente acaba de ter uma lei que é uma lei que chama a Lei Rennes,
que é a redução da pegada ambiental digital. E eu fico imaginando, fora essa lei, quando ela foi votada, ela foi reduzida muito amplamente, ela sofreu muitas emendas, ela passou por um regime, no início ela era ambiciosa, mas além disso, ela foi votada de qualquer forma, e a parte de obsolescência programada voltou um pouquinho, mas além disso, isso me faz. Não estou falando que isso me faz rir, mas eu fico pensando, no final das contas, o que que é uma lei para reduzir a pegada ambiental do digital? E não uma lei para reduzir a pegada ambiental simplesmente. A partir do momento onde a gente tem um sistema econômico que é destruidor, o que pode a lei fazer a partir do momento onde tem um sistema econômico que, bom, para mim é isso o neoliberalismo. É quando realmente a lei, no final das contas, ela vai validar tudo o que pode ser feito. Aliás, isso me faz pensar também num livro, eu não sei se ele foi traduzido em inglês, mas, de qualquer forma, um livro formidável que não tem muito tempo que eu li, que chama Crescimento Verde contra a Natureza. E, claro, faz referência ao marketing verde e a todos os nichos e todas as atividades econômicas verdes, e é por isso que esse adjetivo é tão. E que é uma nova atividade. É como se o capitalismo criasse uma pele nova, graças ao verde, né? Graças ao green. E como ele tinha já esgotado o seu sistema, então ele talvez mudou de pele, se regenerou, e graças a essa nova ideia de verdeza, o capitalismo ele poderá renascer das cinzas, e eu acho que é o que aconteceu no contexto da pandemia, de qualquer forma, da epidemia que a gente viveu e que a gente continua a viver aqui, mais ou menos dificilmente dependendo do país, eu acho que o que se mostrou é que o digital poderia se nutrir muito desse tipo de drama, e ele poderia justamente ser a quintessência de um capitalismo moderno, absolutamente moderno e mundial, absolutamente virulento. Então, eu acho que o vírus mais virulento é o sistema mercantil no qual a gente vive. Eu tinha vontade de falar isso. É, no início eu estou com menos energia do que no início do dia, porque já está um pouco tarde, mas digamos que eu penso que a gente tem efetivamente, a gente é absolutamente, não se deve ser ingênuo com relação a isso. Eu acho que a sensibilização um pouco forte junto à população, principalmente dos jovens, das jovens gerações, é absolutamente imperativo para chegar a compreender que o verde que a gente está vendendo para eles não é possível, não é compreensível, não é aceitável. E esse marketing verde ele faz devastações. A gente na França tem um exemplo, é o greenwashing. A gente tem um muito bom exemplo, uma publicidade que passa o tempo todo de um grande escritório de energia francês, que eu não vou nomear aqui, mas também não pouco importa. Essa grande empresa ela diz que ela é a única e que ela é o primeiro fornecedor de energia verde, enquanto de fato o essencial do que ela propõe é uma energia depois de uma compensação e certificados que ela compra, mas ela não produz energia verde, de qualquer forma, energias renováveis, como a gente poderia dizer. E isso é uma coisa que ela vende sem parar. É uma campanha massiva, é intoxicação, na minha opinião. Deveria ser proibido, inclusive, falar isso. E, infelizmente, cai na armadilha, porque minha mãe mesmo, ela quase fez uma assinatura desse fornecedor, enquanto que é exatamente o que não podemos fazer. Estou pegando aqui o exemplo da minha mãe, que tem 85 anos e que cai no cesto desse marketing estúpido, e que é extremamente mortífero. É preciso uma luta forte contra o marketing verde. Eu acho que realmente é uma causa absolutamente imperativa. Eu estou convencido de que é necessário denunciar, denunciar, denunciar e sensibilizar as novas gerações para que são sempre coisas ao avesso.
Um outro exemplo é um grande escritório do Telecom na França, que por um lado vai falar, mas a gente faz coisas extraordinárias, a gente propõe às pessoas vir trazer os telefones celulares para jogar fora na nossa empresa, porque a gente vai reciclar os aparelhos, porque eles só fazem coletar. É muito diferente coletar e reciclar, e tem um grande caminho a ser percorrido entre os dois. E eles já falam palavras que não são ok, já, porque eles falam de reciclagem ao invés de coleta. E, em segundo lugar, paralelamente a isso, eles vão vender open bars, conexão ilimitada de 5G para a festa de Natal, etc. Quer dizer, traga o telefone celular que a gente vai fazer um bem para o planeta e, por outro lado, a gente vai encher vocês de pacotes de conexão 5G. Sabendo que, de passagem, na França, a gente ainda não teve nenhum debate público em torno da 5G antes que seja empregado. E a gente viu em que velocidade que foi resolvido isso. E eu participo de debates sobre isso e é um negócio louco. Inclusive nas democracias que se respeitam um pouco, entre aspas, parece não ter tido debate nem escolha do cidadão com relação aos grandes modelos tecnológicos. Assim, é um escândalo, é preciso falar isso. Eu vou parar aqui porque realmente eu falei demais e já está tarde. E não vai acrescentar muito. Acho que a gente tem um problema de sistema, econômico e isso estrutural, é claro. Não, acrescentou muito, Bela, obrigada. Para a gente ir concluindo também, que nosso tempo infelizmente está acabando, eu queria fazer uns comentários para fechar. Essa parte do marketing verde, enquanto comunicadora, me interessa muito, assim, né? Porque existe uma cobrança, inclusive, por parte de quem trabalha com comunicação e não tem a menor autonomia para definir a agenda, né? Para incluir isso no discurso. E é uma dificuldade muito grande, né? Por um lado, parece responsabilidade social. Pelo outro, a gente sabe que é só marketing, né? Eu fico lembrando ali do caso Uber falando em marketing verde, é a mesma coisa que a indústria do cigarro fazendo propaganda da saúde nos anos 50, dizendo que fumar faz bem, sabe? Eu acho que tá por aí. É tão contraditório quanto. E ao mesmo tempo, o que o Caio traz também sobre a questão de como é que a gente mede, como é que uma sociedade está indo bem, eu também acho fundamental. Por que o PIB é a medida de como é que a gente está, né? Por que esse indicador da economia, que na verdade só indica a quantidade de consumo, que é o nosso benchmark, o nosso parâmetro. Realmente, né, se a gente coloca em termos claros, quanto pior a gente vive, melhor a economia está, que é o que a gente está vivendo agora, na pandemia. Inclusive, depois do susto do ano passado, o mercado de ações está maravilhoso, quem é rico ficou muito mais rico, mas o mundo ainda está destruído, quem é pobre ficou mais pobre, né? É isso que está acontecendo. E quando as pessoas que são pobres estão ainda mais pobres, é muito mais difícil, inclusive, a gente conseguir que a população não aceite fazer essa troca de direitos básicos por um mínimo de renda, né? Que é outro ponto de conflito. Enfim, eu queria colocar um exemplozinho para fechar também, que me veio na cabeça ouvindo a Bela falar. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem umas food techs agora que estão resolvendo problemas que não existem. Elas estão criando serviços você se inscreve no serviço que você paga mensalmente, tem que instalar um aplicativo e recebe na sua casa verduras e legumes feios. Aqueles que não são bonitos para ir para o supermercado, que não tem uma aparência apetitosa, mas que estão ainda em boa qualidade para consumo. Mas qual é a questão? Eles estão resolvendo um problema que não existe, porque esses produtos não eram descartados, você não ia lá e comprava uma maçã feia, mas você compra um industrializado que usou aquela maçã feia, né? E ao mesmo tempo cria um outro problema, porque eles estão ali usando aplicativos, data centers, toda uma logística de aplicativos também para entrega, eles entregam na sua casa, também tem pedido sob demanda, e eu acho esse um exemplo muito engraçado, né? Porque é um golpe de marketing sensacional. Se você não entende nada sobre como é que funciona a cadeia produtiva de alimentação, você acha que pode ser ótimo você gastar todos esses recursos tecnológicos para comprar uma maçã. Mas se você entende o mínimo, você vê que você está sendo tapeada, e todos estamos, inclusive, né? E é mais uma dessas food techs. Eu não vou lembrar o nome, também não vem ao caso, nem sei se é apenas uma, né? E no meio disso tudo, nada garante que daqui a pouco quem vai entregar a maçã feia pra gente não é o robozinho, né? O drone da Amazon.
Bom, eu queria dar uns minutinhos para vocês fazerem considerações finais, devolver a palavra para o Caio e para a Bela. A gente começou com a Bela, agora vou sugerir que a gente comece com o Caio, para a gente encerrar. Mas eu queria começar o nosso fim agradecendo muito pelo debate. Eu gostei muito do nosso tempo juntas, principalmente para a Bela, que está lá na França, tarde da noite, conversando com a gente aqui, pelo Zoom, ainda por cima. Vou devolver a palavra para o Caio, então. Além do agradecimento, que eu queria deixar de recado aqui, eu acho que a gente está no momento... teve uma fala do Ailton Krenak, né, que eu acho que a gente não precisa glorificar o sofrimento como uma oportunidade de aprendizado. E isso é uma coisa que eu acredito bastante em relação à pandemia. Eu acho que a gente não precisa carregar essa culpa cristã de querer glorificar um sofrimento que a gente teve, o momento da desigualdade, mas a gente também tem uma certa oportunidade ou responsabilidade de poder pautar alternativas para o que está posto. E, por um lado, também, olhando emergências no mundo, movimentos que estão acontecendo, talvez o modelo atual seja menos pior do que o que estava projetado dentro do mundo pré-pandêmico, né? Então agora a gente tem pelo menos um pouco mais de experiências críticas e alternativas sobre o consumo de tecnologia, sobre acessibilidade, sobre desigualdade econômica. E acho que um próximo ponto de pauta para um outro debate era, pelo menos eu vejo assim, se a gente colocasse esses bilionários para fazer terapia, para eles entenderem que crescer menos é possível, que distribuir oportunidades não faz mais a ninguém, e que as pessoas gostariam de ver girafas e rinocerontes e outros animais em outras gerações, né? Para quem já leu a obra de Philip K. Dick, né, do filme Blade Runner, dos androides sonham com ovelhas elétricas, né? A gente não precisa querer sonhar com ovelhas elétricas, elas estão aí ainda, tem animais aí ainda, e eu acho que cabe a gente também a contrapor isso. Acho que momentos como esse são muito ricos para essas trocas, e tem essa responsabilidade de a gente saber que a gente está numa bolha, né? Que a gente que tem essas alternativas e tem essa visão, a gente está numa bolha e tem a oportunidade de tentar incidir, fazer posicionamentos críticos e contribuir para que o debate seja um pouco mais concreto e real. Então, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada, Caio. Eu vou devolver a palavra para a Bela agora e aproveitando para pedir desculpas por ter falado muito rápido. Espero que você tenha conseguido me compreender bem, porque eu sei que o tradutor sofreu um pouquinho. Écoutez, que dire après ça? Depois disso, é um pouco difícil. Eu tenho menos ânimo. Eu gostei muito do debate. Eu agradeço muito a vocês de ter convidado a participar disso. Eu vou manter em mente que eu tenho vontade de continuar minhas ações no meu canto, no sentido em que efetivamente estou convencida de que é necessário ser um pouco herética e que é necessário efetivamente resistir e diminuir a velocidade e se desmunir um pouco de todo esse armamento digital que faz com que a gente tenha menos possibilidade de respirar. Eu estou falando aqui da minha posição de pessoa rica, ou pelo menos que não tem problemas de pobreza, etc. De colarinho branco, é fácil dizer isso, mas é isso. Então, eu tenho a possibilidade de pensar e de escolher, e eu tenho essa sorte. E o que eu faço, o que eu gosto de fazer para poder exatamente prolongar esse debate, é me dirigir ao que a gente faz com a nossa associação. A gente se dirige muito a crianças, jovens, que têm entre 8 e 11 anos, e a gente tenta sensibilizá-las sobre essa pergunta, inclusive a interrogar o sistema e a interrogar nossas necessidades. Eu acho que isso é bem essencial, poder prolongar esse debate, que seja com adultos, mas também ver o que as crianças têm a nos dizer sobre essas questões fundamentais.
se eles têm um pouco de intuição da mesma forma, mesmo que eles não estejam felizes com seus vários vícios, talvez eles tenham coisas a nos dizer, a nos soprar nos ouvidos. Obrigado, de qualquer forma. Eu espero que a gente possa prolongar essa discussão, que seja por escrito ou oralmente, vai ser um prazer enorme. E é isso. Eu vou ficar feliz de poder continuar a pensar com vocês. Até breve. Muito obrigada, Bela. E um salve para o Caio, que citou meu livro favorito, do Philip Dick, aqui na conclusão também. Espero que a gente realmente não viva para ter que sonhar com ovelhas elétricas, ou para não saber se a gente está sonhando ou não com ovelhas elétricas. Eu queria aproveitar para convidar quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, amanhã e no dia 14, terça-feira, a gente tem oficinas de segurança digital, você é oficineira também, para encerrar a programação do nosso ciclo de debates do Cidadanias Híbridas. E isso, muito, muito obrigada, gostei demais da nossa conversa, queria agradecer à Aliança Francesa, também pela nossa parceria que resultou nesse evento lindo, e agradecer especialmente o tradutor por esse trabalho ótimo e desafiador, que é me traduzir quando eu fico empolgada. Acho que merece esse parabéns. Muito obrigada a todo mundo. E com isso a gente encerra o nosso debate. Agradeço a Flor também, né? Importante, e o restante do pessoal da Internet Sem Fronteiras que correu para conseguir produzir esse evento, para a gente trocar essa ideia nesse ano. E muito, muito obrigada. Com certeza quero continuar esse papo em outras oportunidades. Obrigada, Bela. Obrigada, Caio. E um abraço. A gente se vê na oficina de segurança digital presencial amanhã de tarde. Beijos. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Et merci pour la traduction. Merci beaucoup, Leonardo. C'était très bien. C'était parfait. Merci beaucoup.